Tudo bom, pessoal? Mais uma vez estamos aqui para falar um pouco mais sobre farmacologia. O assunto que eu gostaria de trazer hoje é bem interessante, que talvez sejam dúvidas de muitas pessoas. E assim, por que não descobrirmos junto? Tá ok? Vamos lá. Uma curiosidade. Será que é obrigatoriedade do técnico de enfermagem administrar uma droga após ser reconstituída por um colega no plantão anterior? E agora? E sabendo que a mesma está sendo mantida em conservação adequada e devidamente identificada. E agora, pessoal? Fazer ou não fazer? Vamos lá então. Vamos dar um exemplo aqui. Você chegou no seu setor e existe uma medicação que não foi administrada. Ela está lá ou na cubarrine ou na bandeja e está identificada, bem armazenada quanto ao ambiente. E agora? Essa medicação não foi realizada, preparada por mim. Por regra, sempre falamos que nós só podemos realizar as medicações quando preparada por você mesmo, ou seja, não de segundo nem terceiro. Mas só que, pelo Corém, que rege um regulamento, onde vem dizendo que poderá sim administrado por nós. E assim, é justamente na administração de medicação que se tem a última oportunidade de prevenção de erros, que pode ter surgido desde a prescrição médica, bem como a dispensão dos medicamentos preparados e diluído. E a colaboração da equipe multidisciplinar, em especial da enfermagem, é de extrema importância para a implementação e análise de segurança do sistema, onde medidas preventivas deverão ser estabelecidas através de estratégias que visem proteger todos os envolvidos, principalmente, claro, o paciente. E assim, pessoal, vamos entrar num assunto bastante interessante, que é justamente quanto ao certo na hora de administrar as medicações. Vamos lá para os 14 certos. O primeiro certo é quanto à prescrição certa. Nela, a gente vai observar o nome do paciente, a data de nascimento do paciente, o número de identificação quanto ao atendimento quando o paciente chega na instituição, que passa a ser a sua identidade nessa instituição, bem como a numeração da prescrição e a data da prescrição. O segundo certo é quanto ao paciente certo, porque muitas vezes vamos nos deparar em nosso setor com pacientes com nomes idênticos, então temos que tomar cuidado. O terceiro certo é quanto na hora da identificação da medicação certa. Temos que pegar as medicações quando chegam da farmácia e, de preferência, colocar o nome e o leito ou a enfermaria que o paciente se encontra, bem como o horário. O quarto certo é quanto à validade certa, ou seja, temos que observar a medicação quando chega da farmácia, porque muitas vezes no corre-corre pode até passar desapercebido quanto à sua validade, que esteja para vencer ou já venceu. Então, temos que ficar atento a isso. O quinto certo é quanto à medicação certa. Possa ser que você venha instalar um equipo ou uma medicação que venha correr na bomba de fusão, então se faz necessário sim que você use aquelas etiquetas de identificação, colocando o nome do paciente e sim, a data que essa medicação vai ser instalada, que vai começar a correr, bem como você fazer o seu check-in, como? Colocando o seu carimbo e dando a sua rúbrica. Porque, infelizmente, pode acontecer tais medicações, por exemplo, o antibiótico, que era para ter corrido em determinado tempo, e você chega no outro plantão, o soro ainda está lá no equipo, ou na bomba de fusão, e ninguém sabe se realmente ela foi feita a administração correta.
O sexto certo é justamente com a forma e apresentação certa. Um exemplo, possa ser que você venha a interagir numa intercorrência com carrinho de parada e precisar manusear alguns fármacos ali. E você pode sim confundir, por exemplo, cloreto de sódio 0,9% com o cloreto de sódio a 20%, bem como o cloreto de potássio a 10%. E isso pode vir sim a complicar, porque são muito mais parecidos, porém são medicamentos totalmente diferentes, vindo assim até prejudicar naquela intercorrência. O sétimo certo é quanto à dose certa. Temos que ficar atento qual a dose prescrita. Por exemplo, um paracetamol a 700 miligramas, certo? Um comprimido via oral de 8 a 8 horas. Então você tem que ficar atento o tipo de prescrição. O oitavo certo está focando quanto à compatibilidade certa. Temos que estar atento os tipos de medicações que são administradas naquela unidade ou naquele setor. Por quê? Possa acontecer, sim, alguns tipos de medicação que poderão ser administrados e seja compatível com a outra que esse paciente já esteja tomando. E assim, ela pode atrapalhar ou até mesmo neutralizar sua finalidade. É bem interessante que tenhamos essa atenção. O nono certo é quanto à orientação ao paciente. Se for necessário, você, na hora de ir ao setor que vai administrar a medicação, caso o paciente esteja consciente, orientado, ou até mesmo com acompanhante, você se identificar, dizer o porquê, o motivo pelo qual você está ali naquele momento, que estará realizando o manuseio e a administração daquela medicação, entendeu? E assim, com essa situação, você estará tornando não só o seu serviço mais humanizado, bem como ao tratamento e, acima de tudo, o respeito com o paciente. O décimo certo é quanto à via de administração certa, entendeu? Porque temos que observar, na hora da prescrição, a via a ser realmente administrada, para que não possamos errar. O décimo primeiro certo é quanto ao horário certo, ou seja, para que o tratamento seja mais eficaz, principalmente citando mais uma vez os antibióticos, bem como as outras medicações, porque todas as medicações existe sim seu tempo de ação, no qual estará fazendo aquela terapia com os fármacos para saber se realmente está tendo resultado. Então, nós temos que estar atento ao horário certo. O décimo segundo certo, dando continuidade, é quanto ao tempo de administração certa. Ou seja, a administração que for instalada ou se for administrada, que se ela realmente vai correr no tempo certo e para que possa, sim, buscar resultados. O décimo terceiro certo é quanto à ação certa. Temos que ficar observando o paciente, não só apenas administrar a medicação e dar as costas ao paciente. Temos que observar porque, com certeza, o paciente poderá apresentar diversas reações àquelas medicações que talvez tenham sido modificadas para ver tais resultados. Então, mais um motivo que devemos ficar atento quanto à ação certo daquela medicação. Caso venha a ter alguma divergência, informar ao chefe do setor para que o mesmo possa falar com o médico. O décimo quarto certo é quanto ao registro certo, que seja registrado no prontuário do paciente, ok? Quanto ao medicamento que foi administrado, quanto ao horário que foi feita a sua administração, quanto à dosagem e bem como a via de administração. Eu gostaria de fazer uma pequena observação a vocês, futuros técnicos de enfermagem,
que em todos os setores existe um livros voltado para tais profissionais, como o livro de enfermeiro, o livro de técnico, e neles se faz necessário que vocês anotem todos os procedimentos que são realizados naquele setor, bem como as medicações, as prescrições, porque futuramente esse livro pode ajudar muito para desvendar tais situações que venham a deixar vocês, futuros profissionais, alinhados e acobertados sobre qualquer circunstância. Tá ok, pessoal? Bom, pessoal, chegando mais uma vez no final de mais uma aula. Espero que vocês deixem os comentários na página para que possamos trazer novidades. E gostaria de lembrar vocês que os vídeos estarão sendo postados às terças e quintas. Tá ok, pessoal? Lembrando mais uma vez que não existe vitória sem sacrifício. E, acima de tudo, um Deus que é vivo. Fiquem todos na paz. Tá ok, pessoal? Valeu!